Relacionamento e inteligência emocional. Durante toda essa semana nós estivemos falando sobre este assunto. E nós vamos orar. Vamos apresentar a Deus os nossos relacionamentos. E procurar com inteligência emocional ser melhores. Amadurecer. Amadurecimento emocional. Experiência de vida, né? Amadurecimento não quer dizer idade biológica. Tem gente que não consegue amadurecer. Fica velho, mas não amadurece. E nós precisamos saber identificar algumas situações para que não nos tornemos vítimas das circunstâncias. Glória a Deus. Eu não sou nenhum especialista, mas eu vos trago a minha visão, segundo a Bíblia, e segundo uma visão religiosa, né, melhor dizendo, para que você entenda e aplique princípios bíblicos nos seus relacionamentos e possa vencer as tuas batalhas pessoais, se utilizando de princípios bíblicos. Glória a Deus. Inteligência emocional envolve a capacidade de compreender e gerenciar as próprias emoções e as dos outros, buscando equilíbrio e utilizando-as de forma inteligente para tomar decisões e construir relacionamentos saudáveis com Deus e com os homens. Então, a capacidade de compreender e gerenciar as nossas emoções. Eu vou ler aqui no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E serão os dois uma só carne. Eu vejo aqui a palavra de Deus falando a respeito da união entre homem e mulher. Um relacionamento afetivo. Deixará o homem seu pai e sua mãe se unirá a uma mulher. E se tornarão os dois uma só carne. Pregador, o que significa isso? Uma só carne? Dois em um, uma só pessoa. Essa palavra, uma só carne, ela sugere relação familiar. Família. A união entre um homem e uma mulher é o início de uma família. E se tornarão os dois uma só carne. Familiaridade. Então eu vejo a Bíblia me falando sobre isso, né? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a uma mulher. E deixar quer dizer, a partir do momento que você tem a sua companheira, a sua família diz respeito a você e a sua esposa. Pai, mãe, pode até dar conselho, mas não tem o direito de ficar se intrometendo na vida do casal. Isso é um princípio bíblico. E uma união entre homem e mulher é o princípio de família. Bíblica, né? Mas eu vejo aqui também, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom que fiquem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar.
Eu vejo aqui dois pontos de vista. Agora o apóstolo Paulo falando aos solteiros e às viúvas. Você está solteiro? Então é melhor você ficar como o apóstolo Paulo, que era solteiro. O apóstolo Paulo, fariseu segundo a lei, era um homem que tinha muito conhecimento da lei, um homem muito inteligente, mas era um homem que era solteiro. E ele deu esta recomendação. Agora ele está falando isso. É bom que todos fiquem como eu. Continuar solteiro. Ah, pregador, mas eu tenho necessidade de sentir um calor humano, ter uma companhia para conversar, para estar junto, sair junto, né? Que também relacionamento não é só cama e dormir, né? Relacionamento também envolve convivência, ter uma boa amizade, uma boa conversa, né? E pessoas que não gostam da solidão. E outras pessoas que gostam da solitude. Gostam de estar só, né? Então o apóstolo Paulo, ele recomendou agora. Bom seria que todos fossem como eu. Eu recomendo que leiam todo esse capítulo 7 aqui. Você que quer entender mais do assunto. Mas se for para abrasar, é melhor que se case. Se você ficar aí, meu irmão, subindo pelas paredes, sentir a falta de um companheiro, de uma companheira, case-se. Não precisa ficar solteiro, não. Você pode ter alguém do seu lado. Mas nós temos os perigos e as dificuldades de relacionamento. E por isso é que eu vos trago esta mensagem. Para que você entenda algumas coisas e se precavenha de tropeços futuros. A palavra de Deus fala que o homem vai deixar, né, a sua parentela, vai se unir a uma mulher e será uma só carne. Será familiar, ela será a sua família. E os dois vão construir uma família junto. E o apóstolo Paulo, ele diz também que é bom que todos fiquem solteiros. Há controvérsias. Uma palavra contrária à outra, como é que é isso? Bom, meu irmão, em situações familiares, entre marido e mulher, não se mete a colher. Significa que você terá que ter inteligência emocional para saber o que você quer da sua vida. Você está entendendo? Porque as pessoas são acostumadas a ouvir tanto palpite, né? É tanta gente dando palpite na vida dos outros. E você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E te dá lá uma receita de bolo, né? E te dão muitos conselhos. Te ensinam muitos conceitos. Mas você tem que ter maturidade para saber o que você quer. Se você quer ficar solteiro, a Igreja Católica tem o costume do celibato entre os padres. E o apóstolo Paulo, ele era celibatário. Então, a promiscuidade, ela te leva a buracos. Ela te leva a precipícios. E se você tiver um pouquinho de inteligência emocional, autocontrole, você vai evitar muitos problemas em suas vidas. Mas a palavra de Deus, ela sempre nos mostra a direção. E Deus tem sempre uma saída para você. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos,
avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. A Bíblia nos fala do homem dos últimos dias. E em Mateus 24:12 vai nos falar também que por aumentar o pecado, a iniquidade, a maldade, o amor de muitos se esfriará. E agora eu vejo que os homens dos últimos dias serão avarentos, amantes de si mesmo, pessoas abomináveis. E você deverá estar preparado para encontrar todo tipo de pessoa pela frente. Por que é que os relacionamentos atuais, nos tempos atuais, não vão em frente? Porque as pessoas são amantes de si mesmo. Não amam o semelhante, não amam a família. Amam a si mesmo. Egocêntricos, egoístas, narcisistas. Se a pessoa se ama tanto, como é que ele vai te amar? É lógico que nós devemos ter, sim, amor próprio. Mas o nosso amor ele não pode se esfriar para conosco e para com o nosso semelhante. Nós não podemos ser avarentos, meus irmãos. Amor ao dinheiro. Porque as pessoas começam relacionamentos por interesse. Isso envolve um jogo de sedução, de ostentação. Pessoas que ostentam para serem aceitas, para atrair o sexo oposto, para atrair pessoas, ou do mesmo sexo que seja, né? Cada um na sua. Então as pessoas ostentam para serem aceitas e para atrair outras pessoas, a fim de terem os seus relacionamentos. Porque uma pessoa avarenta, quando ele vê alguém ostentando, o olhinho estrala com o cifrão, igual no desenho do Pateta, né? O cifrão aparece. A pessoa olha ali, aquela ostentação, e já se sente logo atraído financeiramente. Pessoas avarentas. E os relacionamentos já começam mal. Começam por interesse. E uma coisa leva a outra. Como é que alguém vai ter um relacionamento saudável se a pessoa está interessada no que você tem, no que você ganha, não quem você é, e não está interessado em você? Os relacionamentos dos dias atuais, do tempo do fim. E a Bíblia já nos alerta sobre isso, para que tomemos cuidado. Homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Versículo 3. Sem afeto natural, irreconhecíveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afastem-se. O título desta passagem do capítulo 3 de 2 Timóteo é a extrema corrupção dos últimos dias. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências. Pois é, o homem dos dias atuais, que também é um sinal profético dos tempos do fim. E naquele tempo da igreja primitiva, a palavra de Deus já nos alertava a respeito desses aspectos da personalidade humana. E nos alertava do tempo do fim, em que as mulheres seriam alvo e vítimas
de tais malfeitores. Observe. Ó, porque deste número são os que se introduzem pelas casas, levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levada por várias concupiscências. Nem no meio da igreja evangélica nós estamos livres dessas coisas. Você vê pastores que são especialistas em tomar a mulher dos irmãos. Alguns que têm 4, 5, já tiveram 5 situações em que cometeram esses mesmos atos. E nós devemos evitar essas coisas, meus irmãos. Tomar cuidado. Ah, mas fulana foi vítima. Foi da conversa do outro. Ou de uma pessoa religiosa. Ou deixou a família. Foi porque estava carregada de pecados. Porque queria. E as coisas de Deus devem ser tratadas com mais respeito, mais pudor. E será que quando o Filho do Homem voltar, ainda encontrará fé na terra? Carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências. Nós temos muito caso de escândalo por aí na mídia. E hoje, na verdade, as pessoas levam a vida debaixo de um teto, entre 4 paredes. E o que eles fazem no secreto, nem as pessoas que não são religiosas, ou até as pessoas que não são religiosas, abominam essas coisas e se escandalizam quando vê a história de alguns pastores por aí, ou de algumas mulheres por aí, né? E, infelizmente, este é um retrato dos dias atuais e um sinal profético do tempo do fim. E ficou muito difícil se relacionar, formar família em nossos dias. O apóstolo Paulo disse: bom seria que todos ficassem como eu. Mas se for para abrasar, é melhor que se case, né? Mas tá muito difícil casar hoje. Tá muito difícil. Você encontra lá uma mulher bonita, crente, tem aparência de piedade, e você se deixa levar. Quando você vê, meu irmão, a gaia tá comendo, o chifre tá comendo a alta. As honradinhas do meio gospel. Fala bonito, tem aparência de piedade, prega, canta, mas por debaixo dos panos tá lá, com o pastor da igreja. Mas elas não se envolvem com pessoas simples, não. Às vezes uma pessoa que é assalariado, um homem trabalhador, elas não querem essas pessoas. Elas são carregadas de pecado, muitas delas. É lógico que tem gente boa também. Mas elas querem aqueles que estão em evidência. Fica 10 mulheres em cima de um homem casado. E nenhuma atrás de um homem, às vezes, sincero, honesto, trabalhador, solteiro. Aí, aquela vida oculta, vida dupla, ela segue. Ela segue. Pessoas que vivam suas vidas duplas. Depois que está toda arrebentada, que os obreiros da igreja tudo já pegou, o pastor já pegou, aí procura lá o obreirinho solteiro e vai casar com ele. E o pior é que depois que casa, continua dando as suas escapadinhas, suas puladinhas de cerca. Muito cuidado! E são esse tipo de homens que adentram nos lares, nas famílias, para arrebatarem mulheres nécias, carregadas de pecado, que são levadas por suas concupiscências. Mas ninguém vai na marra, não. Acontece também. Você vê lá um caso de um pastor lá no Rio de Janeiro, lá, eu não vou falar o nome dele, não, mas que já foi até preso e acusado de várias situações em que forçou mulheres, e que a própria mulher denunciou,
Então, você vê essas coisas. Que até as pessoas que não são crentes ouvem essas histórias e se escandalizam. E nós temos que conviver com isso no dia a dia. Você vê hoje a política se uniu à religião, com o lema Deus, Pátria, Família. Todas as religiões, budista, kardecista, hoje até os kardecistas são de extrema direita. Os crentes, umbandista. Esse dia estava lá Michel em cima de um trio elétrico com o pai de santo. Não estou falando mal não, mas você sabe o que significa isso? Que eles não estão nem aí em ter compromisso com a palavra de Deus, com a verdade. Querem juntar pessoas para ganhar voto. E usar o voto dos crentes para ter poder. Com muita prostituição, muita concupiscência. Se entremetendo, se entrando nas casas e arrebatando, tomando as mulheres dos homens. E continua casado, né? E os homens não ficam nem sabendo, levando vida dupla. Dando as suas escapadinhas, suas puladinhas de cerca. E os maridos cheios da gaia. Cheios do poder de Deus. No final das contas, infelizmente, quase todos são corno. E quase todas bota gaia. Um tempo desse eu vi lá em Recife, lá uma cantora que confessou nas mídias sociais que tinha lá um relacionamento com um pastor. Um pastor conhecido. Não vou falar nem quem é, nem o nome da cantora. Mas, no final das contas, ela tenta se justificar. Eu estava deprimido, eu estava passando por um momento difícil, ele se aproximou. Mulheres carregadas de pecado. E homens que se aproveitam da situação. Esse é o retrato dos tempos do fim. Bom, pregador, então o que eu devo fazer? Me afastar de Deus? Da igreja? Não, meu irmão. Isso aí só está cumprindo a palavra de Deus. Porque essas coisas aconteceriam e é um sinal profético. Mas, e aí, você tem inteligência emocional? Quem é você no meio dessa história toda aí? Quem é você? Qual o seu procedimento? Então vamos procurar fazer o melhor. Se você não encontra gente de confiança pela frente, seja você a pessoa digna de confiança. Primeira Pedro, capítulo 2. Versículo 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Aleluia. Como meninos, o leite racional, não falsificado. É porque nós vemos por aí muito o evangelho do Paraguai. Desculpe aos paraguaios. Mas mercadoria sem nota, falsificada. E nós não devemos entrar por esse caminho, porém Deus tem o melhor para você. E muito cuidado com os seus julgamentos, aparências enganam. Estou falando isso porque às vezes você vê lá uma pessoa na igreja, você acha que vai melhorar, né, a sua vida, vai encontrar alguém que você sempre orou, pediu para Deus, sempre sonhou, uma pessoa boa, uma pessoa de Deus, e quando acaba, aquela pessoa acaba te traindo, te decepcionando, e nós estamos cheios de exemplo por aí. Eu não vou nem citar nome, nem falar exemplo nenhum, mas você vê muitas coisas, né? Você vê o caso até de pessoas que tiram a vida dos seus esposos, mulheres, né? Tiram a vida dos seus esposos, esposa que tira a vida de esposa. E é um retrato de uma catástrofe familiar dos tempos modernos. Mas Deus quer te abençoar.